Acho também, né? Cara, ele é tipo cavalo. Ah, não, foi. Nossa, vai falar que ele é tipo cavalo, ele sentiu medo das pessoas, aí ele, tipo, não funciona, tá ligado? Mas não, dessa vez foi. Olha que incrível. Gente, então vamos começar rapidinho. A gente tinha visto o fim da Primeira Guerra Mundial na última aula. Então, a gente viu que já no ano de 1918, né, a maior parte das potências centrais já tinha saído da guerra. Então, o Império Turco Otomano saiu, depois teve umas convulsões políticas bem significativas. A mesma coisa para o Império Austro-Húngaro, e a Alemanha basicamente estava sozinha. E apesar de ser um exército muito bom, muito bem equiparado, né, escola prussiana de guerra, que é tipo a escola que o Bismarck formou, esse tipo de coisa, que formam generais muito bons, a Alemanha não dava conta de peitar França, Inglaterra, Estados Unidos sozinha, entendeu? Então, por mais que ela tivesse uma campanha muito boa, ela eventualmente ia perder. Para tentar acelerar as coisas, para tentar fazer uma solução amigável, o Kaiser aceita o armistício de Companhia. Armistício, lembrando que, tipo assim, não é um acordo de paz. Armistício é só, vamos parar de brigar. E depois a gente discute a paz. Então, são etapas, entendeu? Ele opta por assinar o armistício de Companhia no dia 11 de novembro de 1918, para vocês lembrarem, da 11ª hora, do 11º dia, do 11º mês de 1918, a Primeira Guerra Mundial acaba. O armistício de Companhia é celebrado e eles param de brigar. Beleza, agora está na hora de celebrar o acordo de paz. Tinha uma grande expectativa que esse acordo seria os 14 pontos do Woodrow Wilson. Nunca consigo falar o nome desse cara. Mas, enfim, presidente dos Estados Unidos, que era aquele plano mais paz e amor, né? Olha, não teve culpado pela guerra, a Alemanha não ia perder muito território, esses novos povos aí, novos povos não, esses povos que querem criar novos países vão ter esse direito. Então, teoricamente, o Kaiser assina o armistício e renuncia para que entre esses 14 pontos. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Quem entrou foi o Tratado de Versalhes, uma bela de uma merda. E a gente vai entender agora por que esse plano inicial de paz do Woodrow Wilson foi substituído pelo Tratado de Versalhes, tá bom? Isso é bem facinho de entender, na realidade, tem muito segredo, não? Basicamente é o seguinte, gente. A Alemanha tinha muito inimizade, tanto é que estava em guerra, afinal de contas, nenhum país entra em guerra à toa, tirando os Estados Unidos, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, vocês entenderam o que eu quis dizer. E principalmente tinha grande inimizade com a França. Lembra que eu falei para vocês da Guerra Franco-Prussiana? Que desde aquela época a França nutria um sentimento muito ruim pela Alemanha, pelo que seria a Alemanha. Então, acontece que entre o armistício de companhia, ou seja, entre a assinatura do tratado de, vamos parar de brigar, e as reuniões para celebrar um tratado de paz, a Alemanha passa por um momento muito difícil, muito conturbado da vida dela. Começa um puta movimento revolucionário dentro da Alemanha, e um pouquinho de caráter socialista até, tá bom? E aí o país, a Alemanha, fica muito instável politicamente, fica muito fragilizado. E nesse sentido, isso bem no meio das negociações de paz. E aí a França, que já não gostava, não só a França, mas principalmente a França, que já não ia muito com a cara dos alemães, se aproveitou desse momento em que os diplomatas da Alemanha estavam ocupados, em que o país estava com outro foco, que era literalmente se organizar internamente, e a França pega esse acordo de paz que tinha sido proposto pelo Wilson, pelo presidente Wilson dos Estados Unidos, e muda ele completamente. Os diplomatas franceses começam a mudar o tom das negociações de paz. Então, esses 14 pontos são abandonados, e aí entra, de fato, o acordo que deu fim à guerra, Tratado de Versalhes. Tá bom? Então, em junho de 1919, ou seja, peraí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7 meses depois da assinatura do armistício, entra o Tratado de Versalhes. Então, de novo, a Alemanha acabou se fragilizando, politicamente falando, estava com outro foco nessa época, estava tentando se organizar internamente, né?
por causa desse movimento socialista, que a gente vai ver um pouquinho quando a gente for estudar nazismo, é importante. E aí a França se aproveita desse momento e dá uma botadita no pé dos caras, tá bom? E aí, aquela coisa paz e amor, união dos povos, ninguém é culpado por nada, dos 14 pontos, muda e vira completamente o acordo, o tratado, que a gente conhece muito bem por ter sido muito rigoroso com a Alemanha, tá bom? Então, o Tratado de Versalhes. Nele, a Alemanha é declarada basicamente a única culpada da guerra, o que não é verdade, por qualquer ponto que você olhe, tá bom? Mesmo que as inimizades sejam grandes e seja questionável que você possa afirmar que um país inteiro desejou essa guerra, é fato que teve muita empolgação com a guerra quando ela começou na Inglaterra, na França. Então, os jovens faziam filas, a comunidade cientificista exaltava. Então, falar que só a Alemanha queria um conflito está forçando muito a barra, mas é assim que o Tratado de Versalhes enxergava. Ela ia ter que pagar uma indenização imensa, tipo, que ela não queria pagar, colocar essa indenização só para quebrar o país de fato, não pensando em uma reparação, mas só para ferrar a Alemanha. Tanto é que ferraram. A gente vai ver quando a gente for estudar nazismo que a moeda da Alemanha, o marco alemão, desvaloriza completamente, a economia dela é arruinada, o parque industrial dela é desmontado, enfim, um monte de problema, uma coisa terrível. O tamanho do exército alemão foi limitado, isso é esperado, na realidade, grande parte das guerras, quando acabam, você coloca uma sanção para o teu inimigo, né, militarmente falando, tanto é que o exército da Alemanha, até hoje, não é numeroso, mas aí é por causa da Segunda Guerra Mundial, isso é normal. O que é normal é ter limitado a 100 mil pessoas, o que é ridículo para um país com mais de 40 milhões. A Alemanha hoje tem 80, eu acho, alguma coisa assim. Então, é bem pequenininho. O Tratado de Versalhes colocou. Você tem que ter até 100 mil homens na ativa, poucos navios, poucos aviões. Então, realmente capou aí os meninos. E toda aquelas colônias que ela tinha conquistado, aquelas poucas colônias que ela tinha, então Camarões, a parte da Namíbia, É Namíbia, né? É Namíbia. Essa parte que a Alemanha tinha conquistado de colônias, foi redistribuída pelas potências vencedoras. Vocês veem, então, que foi uma sanção muito grande para a Alemanha. O Tratado de Versalhes foi muito duro com ela. Lembrando, gente, o Tratado de Versalhes não é o único tratado da Primeira Guerra Mundial. A cada potência que perdeu, foi feito um tratado. Ou seja, o Tratado de Versalhes fala só da Alemanha. O de Sykes-Picot fala só do Império Turco-Otomano, por exemplo. Tá bom? Não vou passar eles, porque a gente não tem tempo, não são tão importantes. Sykes-Picot até que é um pouquinho importante para a atualidade, mas eu tenho certeza que meu Deus do céu, a Amanda vai passar ou passou para vocês quando falou ou vai falar da questão curda. Então fiquem tranquilos. Só entendam como os 14 pontos do Woodrow Wilson, falei de primeira agora, foram substituídos pelo Tratado de Versalhes e como ele foi muito duro para a Alemanha. Dá para ver tranquilamente isso. Consequências diretas da guerra. Primeiro, morte, né? Toda guerra tem isso. É muito difícil falar quantas pessoas morreram, porque guerra é guerra, você não vai fazer uma autópsia de cada corpo, mas estimam-se que 16 milhões de vidas foram perdidas, o que tornava ela oficialmente o conflito mais mortal da história da humanidade até então. Mais mortal por alguns motivos, né? A tecnologia estava muito mais desenvolvida. Pô, vocês terem uma ideia, submarino, tanque de guerra, avião, armas químicas, essas coisas, ou foram criados para a guerra, ou foram muito desenvolvidos nela. Então, o avião já existia. Mas é a primeira vez que alguém coloca uma metralhadora no avião e esse negócio fica eficiente. Tanto é que falam que isso contribuiu muito para a depressão de Santos Dumont, para ele ter se matado em 1922, eu acho. Não, foi 22, não. Ele morreu um pouquinho depois da Revolução Constitucionalista, então foi depois de 32, enfim, você não precisa saber disso. Mas foi um conflito muito brutal, gente. E aquele conceito de guerra total, né, que a gente conhece. Que, assim, quando a gente estuda a história medieval, a gente vê, cavaleiros, briga entre feudo e feudo. Você tinha umas patifarias? Tinha. Você tinha uns soldados que iam lá na vila,
matava uns inocentes, degolava umas grávidas, pendurava crianças de cabeça para baixo. Você tinha isso. Não era muito raro. Não era uma coisa usual, tá bom? Normalmente, guerra é guerra. Um exército perdeu, a guerra acabou. A partir... Nossa, tudo do lado do fone errado, como sempre. Mas, enfim. É muito questionado na história quando começa esse conceito de guerra total. Mas, basicamente, gente, guerra total é quando você não está em guerra contra o exército inimigo. Está em guerra contra aquele povo. Então, se você vai ter que sitiar a cidade, deixar todo mundo morrer de fome, você vai fazer isso. Se você vai ter que matar a população, você vai. Ou seja, você está com terror, basicamente. Então, a Primeira Guerra Mundial foi muito mortal para os civis. Porque no conceito de guerra total, guerra total é contra tudo e todos. Então, você bombardeia a cidade, você cerca ela, você mata a população, você, entenderam? Então, é por isso que morreu tanta gente também. Não só por causa das tecnologias, mas até da mentalidade. Dizem, a maioria dos historiadores concordam que a primeira guerra total do mundo foi a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Estou falando para vocês, não precisa saber. Mas tem alguns que colocam que foi as campanhas napoleônicas, não é uma coisa muito pacificada, mas normalmente se fala na Guerra de Secessão. E aí, justamente por ter morrido esse tanto de gente, por ter sido esse desastre, essa catástrofe que foi, aquele otimismo da Belle Époque, de tudo é bonito, a economia tá bem, vai pro caralho. Não deixa simplesmente de existir. É o fim também das chamadas Era dos Impérios, como a gente vai ver no mapinha daqui a pouco, mas vocês vão entender o porquê, tá? Estados Unidos se consolida como potência hegemônica, não como irá se consolidar novamente na Segunda Guerra Mundial, né, que é uma diferença bem grande, mas aqui começa a hegemonia dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, como é que eu falo isso? Enfim, o papel de liderança sai da Europa como um todo e começa a se deslocar para lá, entendeu? Aqui é o começo dos Estados Unidos se consolidando como potência hegemônica mundial. E por quê? Que entrou na guerra, ganhou dinheiro e não foi invadido. E não teve seu parque industrial destruído. Porque, apesar dos pesares, Inglaterra, França e etc., ganharam a guerra. Mas a que preço? Com seus soldados mortos, com suas cidades destruídas. Então foi muito duro para eles. Os Estados Unidos não. Entendeu? Então, tá aí. Pá, deslanchou como grande potência mundial para tentar evitar outra guerra desse patamar, dessa magnitude, dessa crueldade, foi criada a Liga das Nações, que é uma antecessora da ONU, tá bom então? E o objetivo dela era tentar evitar novos conflitos. Obviamente deu errado, porque essa Liga das Nações deixou que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Mas a ideia era evitar outros conflitos, tanto é que chamavam a Primeira Guerra Mundial de a guerra para acabar com todas as guerras. Não acabou, infelizmente. Mas a ideia era essa, tá bom? Estados Unidos nunca entrou na Liga das Nações, só para deixar as coisas claras para vocês. Se teve uma pandemia bem forte de gripe espanhola, né? Tô colocando isso porque, sei lá, vai que fala das pandemias aí ao longo da história. Foi uma das doenças que mais matou no mundo, acho que depois só da varíola. A varíola matou um povinho aí, bastante também, mas eu acho que a gripe espanhola em segundo lugar. Matou entre 20 e 100 milhões de pessoas, porque era muito difícil saber. A gripe espanhola pegou mesmo forte na época da guerra. Matou muito soldado. Mas você tá vendo um soldado morto? É mais um soldado morto, cara. Joga ele na pilha de corpo. Você não vai ver se ele morreu de bala, de pé de trincheira ou de alguma outra coisa. Então, esse número varia tanto assim, porque não dá para saber exatamente quem morreu de gripe espanhola, quem morreu na guerra, quem morreu de fome. É tudo misturado junto ao mesmo tempo. Tá bom? E agora, entendendo por que chama o fim da Era dos Impérios, né? Ó, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Império Russo, pá, viram novos países, tá bom? Então, todos esses grandes impérios, não todos, por exemplo, a Inglaterra ainda mantém seu Império Ultramarino. Querendo ou não, é 20% do mundo. A mesma coisa com a França. Então, não pensem que acabou as colônias ou alguma coisa assim. Não, não acabou. Mas era o fim daquele período. O mundo entrava em outra etapa agora, uma etapa de rivalidade entre esse ser humano aqui e os Estados Unidos, tá? Então é por isso que chama o fim da Era dos Impérios. E aí começa a Era dos Extremos. Mas vocês não precisam saber disso.
Então, União Soviética, ó, vira Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, tá bom? Aqui o Império Austro-Húngaro vira Tchecoslováquia, vira Áustria, vira Hungria, vira Bósnia, vira Croácia, uma parte da Romênia, Turquia, Turco-Otomano, fragmenta de novo, aí vira Turquia, era para ter um Kurdistão, não teve, mas vocês veem que deu uma repartidinha aí. Gente, e a Alemanha, né, que deixa de ser um império e vira uma república, de Weimar. A gente vai estudar, a gente for ver. Nazismo. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Anima no chat. Qual que era o acordo antes da Taxa de Versalhes mesmo? 14 pontos de Woodrow Wilson, Guilherme. Tá errado o nome dele. Como é que escreve o nome do menino? Woodrow. Oito, deixa eu perguntar. As colônias cedidas, os territórios cedidos pela Alemanha, tem algum em especial? A Alsácia-Lorena já, que era... Voltou para a França. Voltou para a Tá, França. valeu. Tem alguns territórios em especial, sim, que eu vou falar agora, porque é importante para entender a Segunda Guerra Mundial. Assim, gente, é um jargão muito conhecido, né? Uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial, e a gente vai entender isso agora, tá bom? A gente vai literalmente ver o que motivou as principais potências do eixo a entrar em confluência. Óbvio, tem vários fatores aí no meio, mas vamos lá. Então, falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial foi uma coisa terrível, ninguém esperava que ela teria essa magnitude que ela acabou tendo no final. Criaram a Liga das Nações, vamos acabar com isso daí. A guerra para acabar com todas as guerras, tá bom? Não foi isso que aconteceu. A Alemanha, obviamente, sai muito humilhada da Primeira Guerra Mundial, com um acordo que talvez tenha sido a maior cagada do século XX, na minha opinião, isso aí sou eu falando, mas o Tratado de Versalhes é completamente desproporcional, ferrou a Alemanha, literalmente, ele foi feito para prejudicar os alemães, para deixar eles na merda mesmo, e deixou. A economia deles foi pro caralho, eles perderam suas indústrias, o povo passava fome, passava necessidade, e isso deixou um sentimento muito amargo no rosto dos alemães. Principalmente para os soldados, gente. Principalmente para os soldados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho de novo. Isso na Alemanha. Por outro lado, a Itália. Vocês lembram que a Itália virou a casaca? Amo. Em 1915, a Itália entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, os aliados. E ela tinha um acordo com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro, ou seja, ela literalmente virou a casaca mesmo. Qual que era o interesse dela? Eu disse para vocês, eu sei que eu estou pedindo muito da memória de vocês, mas tinha alguns territórios do Império Austro-Húngaro que a Itália queria, que ela tinha problema fronteiriço. Alguns territórios do Império Austro-Húngaro que a população se sentia italiana, mas que as terras não eram da Itália. E a Itália queria esses lugares. Ela entra na guerra querendo essas localidades. Mas mesmo tendo ganho, ou seja, mesmo ela compondo o bloco da Entente Cordiale, mesmo ela tendo lutado contra as potências centrais, mesmo ela tendo ganho a guerra, sendo uma potência vencedora, não deram esses territórios para ela. Isso também deixou os italianos muito putos, porque os territórios prometidos, que prometeram para a Itália, não foram entregues. Então eles falaram, a gente ganhou, foi uma vitória. Mas não foi uma vitória nos termos que a gente tinha combinado, foi uma vitória mutilada. Ou, em italiano, que eles vão chamar, vitória mutilata. Tá bom? Tem que fazer assim. Fazer assim. Então a Itália também não estava feliz com o fim da Primeira Guerra Mundial. Por fim, você tem o Japão. Nossa, o Japão participou da Primeira Guerra? Participou, olha só. Muito pontualmente, tá bom? Entrou por um motivo muito específico que a gente vai ver agora, mas participou sim. Não foi uma potência muito importante, tanto é que vocês não veem o nome do Japão em nenhum momento dessa aula, a não ser agora. Mas enfim, participou. O Brasil também participou, mas whatever. Mas o Japão também foi. Também participou. Ele entrou na guerra do lado dos aliados também. Dos aliados, melhor, da Tríplice Entente, tá? O Japão estava de olho em algumas colônias que a Alemanha tinha lá na Ásia. O Léo acabou de perguntar, né? Se tem algum território importante. Esses são um pouquinho importantes. Algumas cidades chinesas eram de posse alemã. E o Japão estava de olho nesse povo, nesses lugares. Peraí, falei tudo errado. Nesses locais.
Lembra do imperialismo japonês, senhor do Pacífico, essas coisas? Então, ele queria esses lugares para ele. O Japão estava de olho nessas localidades. Aí ele entrou na guerra. Conseguiu esses territórios, mas aconteceu uma coisa muito chata. Um problema muito grande. Por quê? Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, você teve a criação da Liga das Nações. E o Japão entrou para ela. Tá bom? E uma das ideias do Japão era passar um acordo, uma linha, literalmente, na Liga das Nações, que literalmente tornasse todos os povos iguais, juridicamente falando. Por que isso era importante para o Japão? Eu vou até mostrar para vocês, vou até colocar aqui no chat, para qualquer dúvida que surja eu já falo. Porque, gente, o Japão até então era considerado uma potência menor. E isso vinha muito por causa da raça, da etnia. Eu sei que raça, biologicamente falando, não existe, mas socialmente falando, existe. E o Japão era de outra raça diferente da europeia. Então, ele era visto como uma potência menor. E ele não queria isso. O Japão falava: não, olha, eu sou uma potência militar, econômica, social tão grande quanto a Europa é. E eu quero que a Liga das Nações dê igualdade para os povos para que eu me jogue nesse cenário, entendeu? Acabou que isso nunca passou. Esse artigo que eles proporam de ter igualdade dos povos nunca chegou na Liga das Nações. Quem barrou foi a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tinha colônias na África do Sul e na Austrália, em que você tinha o apartheid. O apartheid, gente, é o racismo na sua forma mais pura que existe. É você falando, negro não pode entrar aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, é uma segregação jurídica. E a Inglaterra não ia deixar isso acabar por causa do Japão, entendeu? A Inglaterra falou: não, Japão, vamos acabar assim. Quinta-feira a gente conversa, meia-noite de conto, e nunca falou nada. O Japão ficou puto com isso. E aí, enfim, vocês veem que são 3 países diferentes que estão insatisfeitos com o resultado da Primeira Guerra Mundial, por diferentes motivos. Por fim, o mais importante de todos esses problemas que a Primeira Guerra Mundial gerou, o maior de todos é o chamado mito da punhalada pelas costas, ou Deutschland, não tenho a mínima condição de falar isso. Deutschland, não sei. Deutsches Band-Aid. Essa porra aqui, ó. Mano, alemão é muito merda, olha isso. Mas enfim, o mito da punhalada pelas costas. O que foi isso, gente? É o seguinte, quando o Kaiser alemão assina o armistício de Companhia, a Alemanha não tinha sido invadida, entendeu? As tropas alemãs, inclusive, ainda estavam em território inimigo. Ou seja, estavam avançando. Ela estava na França. A grande parte do exército alemão ainda estava na França. Tá bom? Eles tinham acabado de dar uma surra nos russos que saíram da guerra. Então, por mais que, obviamente, é óbvio, a Alemanha fosse perder a guerra, ela não tinha como peitar a Inglaterra, a França e Estados Unidos sozinha. Na cabeça dos soldados, eles estavam bem, estavam ganhando, estavam em território inimigo. A Alemanha não tinha sido invadida em nenhum momento. E aí o Kaiser vai lá e assina um tratado de rendição. Aí é que vem o mito da punhalada pelas costas. O exército alemão se sentiu traído. É uma crença em que o Kaiser traiu o seu próprio exército. E que a guerra, a Primeira Guerra, poderia ter sido ganha. Isso aí era acreditado por uma boa parte do exército, principalmente a ala mais nacionalista. Inclusive por um certo austríaco, que fugiu do seu país para lutar no exército alemão, tá bom? Não gostava muito da Áustria, achava que o Império Austro-Húngaro era multiétnico, acreditava na superioridade étnica do povo alemão, da raça ariana, vocês sabem muito bem de que eu estou falando. Enfim, ele que vai propagar isso daí. Aqui, ó, a charge, mostrando, né, ó, os judeus, a conspiração judaica traiu o exército alemão e fez a gente perder a guerra. Foi aí que começou. Então percebam, gente, a Alemanha tava puta. O Kaiser era judeu? Não, mas eles Não? acreditam. Mas é muito bom, é muito fácil jogar a culpa dos judeus, cara. É muito fácil. Sempre foi assim na Europa, sempre. A história da Europa inteira é: ai, temos peste negra, de quem que é a culpa? Judeus, vamos queimar os judeus. É assim que funciona. Não foi o Hitler que inventou o antissemitismo. Então, a Alemanha estava puta, a Itália estava puta, o Japão estava puto. Vocês conseguem ver que as coisas começavam a entrar em outro eixo, digamos assim.
mas isso é assunto para outra aula. Vocês entenderam? Uhum. Tá bom? Alguma última dúvida, gente? Acaba o reino, né, da Alemanha, né? O Império Alemão acaba, o Segundo Reich Ah, acaba. então também tem isso também, né? Segundo Reich acaba. Tudo suave, gente? Então, beleza, né? Vamos ter que ir para a Revolução Russa. 15 minutos de aula, é até 9h30, né? Deixa eu ver. Acho que É até 9. Isso tá certo, até 9h30. rapaziada. A segunda-feira a aula vai ser um pouco surto, mas enfim, vamos lá. Sério, gente, sem nenhuma dúvida, tá tudo ok? A gente boa Acho essa que última tá. parte. Ah, então, beleza. Guardem tudo que vocês entenderam da Primeira Guerra numa caixinha agora, que a gente vai para um assunto diferente. Sei que vocês estão Spin-off. cansados. É um spin-off da Primeira Guerra. É um WandaVision aí da vida, tá ligado? Mas Amo. eu normalmente daria um tempinho para vocês ficarem de boa, mas não tem tempo, gente. Sinto muito. Então vamos aqui ao homem. Vamos aqui correndo. Ô, Jesus. Primeira coisa que eu quero que... Quando vocês pensam em Revolução Russa, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Mandem no chat, se vocês tiverem Porque vídeos aí. mataram o Czar. Tá, enfim. Léo, o que você pensa da minha primeira coisa, sem sacanagem? Além de como Kizar era bonito. Ele era Eu, bonito pe- de eu, eu fato. penso em revoluções, eu penso naquele Domingo Sangrento, e Hum, eu penso no Putin, no penso Putin? no Putin, eu penso nele agora, porque agora eu tô geopoliticamente. Ah, E aí eu justo. penso em Rússia, eu penso em 1917, eu penso em guerras, eu penso no Stalin também. Tá. E você foi por um caminho que eu acho interessante. Quando a gente fala Revolução Russa, normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Lenin. Começa a tocar o hino da União Soviética na nossa cabeça, Foi daquele todos os nomes, meme. menos o Lenin. Não, enfim, não, vem Stalin, vem Lenin, vem comunismo na nossa cabeça. Ah, é verdade. Hoje Petista. não. Aqui não, tá bom? Vocês perceberam que o nome da aula não é Revolução Russa. É Revoluções Russas, no caso, para concordância verbal, né? Então a gente não vai falar só de uma, e isso é muito importante. Aqui a gente vai colocar toda a trajetória da Rússia, desde do finalzinho do século XIX para o século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, e eventualmente, sim, a gente vai ver a Revolução Bolchevique, que tinha caráter comunista. Mas ela não é a única revolução que a gente vai ver hoje. E ela não é a única revolução que a gente pode chamar de Revolução Russa. Tiveram outras que não eram socialistas, que não eram comunistas, que a gente pode chamar de revolução. Ah, quais são? Vamos ver agora, pô. Calma aí, segue faixa. Vamos ver agora. Obviamente, como sempre, história, sempre assim. Ah, eu vou ver um tema. Ótimo, estou aqui 3 horas de background e conceituação para vocês. Vamos lá. Como é que era a Rússia antes da sua primeira revolução? Que não foi a bolchevique, inclusive. Mas vamos lá. Rússia, naquela época, e até hoje, né? O Império Russo era o maior país do mundo, cobria mais ou menos 1/6 de todo o território, de todo o terreno do mundo, tirando água, essas coisas. Era extremamente populoso, tinha 170 milhões de pessoas em 1913. A título de comparação, eu acho que nessa época, cara, o Brasil não passava de 30. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era isso. Era algum rolê assim, tá? Então era muita gente, era muito grande, era muita, muita terra. Tanto é que o maior exército da Primeira Guerra Mundial, em número, era da Rússia, do Império Russo. Mas tinha um problema muito grave. A Rússia ainda era basicamente um país agrário. Então, aquele desenvolvimento que a gente vê quando a gente estuda a segunda Revolução Industrial, eu sempre falo para vocês, não levem essas datas ao pé da letra. A Bastilha caiu, o mundo não virou liberal no dia seguinte, tá bom? Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, o feudalismo não acabou. Aí, o feudalismo não acabou com a tomada de Constantinopla. O mundo não virou liberal depois da queda da Bastilha. Não se apeguem às datas, essas mudanças são graduais e não acontecem da mesma maneira em todos os lugares. Grande exemplo, Rússia. Rússia, que no início do século XX
era a última monarquia absolutista da Europa. Sim, vocês entenderam certo. Absolutista, estrito sensu, tá bom? O czar, né, o título czar, os czares da Rússia tinham muito poder e o país era essencialmente feudal. Você ainda tinha servidão na Rússia. Lembra servidão? Que o servo não pode deixar a terra que ele trabalha, que tem aquele 1 milhão de... Então, é isso aí, tá? A gente não pode falar que a Rússia era literalmente feudal, por N motivos que eu não vou entrar aqui, mas ela tinha características feudais no século XX, tá bom? Era esse nível. Então, quando a servidão só foi abolida na Rússia em 1861, em mais de 80% da população da Rússia, no início do século XX, ainda vivia no campo. Então, aquele surto industrial que teve Inglaterra, que teve França, a Rússia ainda não tinha passado. Era governada por uma monarquia absolutista, né, e autoritária, sendo o grande... Oh, tem uns passarinhos, umas maritacas foda aqui. Rapaziada, tudo bem? Nós. Espero que vocês não sejam... Caralho! Deixa elas cantarem. Eu Vem te desconcentro. ver. Tinha um país governado ainda por uma monarquia absolutista, né? Sendo o líder do governo o czar, que é imperador, basicamente, né? Czar que vem de César, só falando aí para vocês. E a dinastia que governava a Rússia desde 1600, lá vai cacetada, não lembro de cabeça, era os Romanov, tá? Vocês têm, é famosa a história do Romanov, né? Da Natasha Romanov, não, Anastasia Romanov, a última princesa que sobreviveu, enfim, foda-se. Mas, apesar de tudo isso, a Rússia passou por um comecinho de industrialização no finalzinho do século XIX. Então, não é que ela industrializou igual a Inglaterra, igual a França, mas ela teve um iniciozinho lá, tá? Ela teve um tchan aí, começou uma industrialização. Então, nas grandes cidades da Rússia, vulgo São Petersburgo e Moscou, você começou a ter algumas indústrias. E com a indústria, você tem aquele processo que a gente viu na aula de Revolução Industrial. Êxodo rural, mão de obra barata, exploração das pessoas. E aí começa. Com a indústria surge a burguesia, mas também surge o proletário. E com o proletário começa a divulgar ideais marxistas, ideais anarquistas e esse tipo de coisa, blá, 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 blá. Apesar da industrialização, a maior parte da população russa ainda vivia uma vida miserável. Não tinha acesso a lá muitos bens de consumo, era muito pobre e complicado, gente. Difícil, muito difícil, muito difícil. É isso. Olha o tamanho da Rússia. Mano, olha aí. Isso é muito ridículo. Meu Deus. Olha o tamanho desse país. Mano, Vocês têm você acha... noção? Vocês têm noção? Vocês conseguem... Coloquem na cabeça de vocês. Isso me fez entender quão grande era a Rússia e quão grande era a União Soviética depois. A Rússia fazia fronteira nessa época, ao mesmo tempo com a Alemanha e com o Japão. Esse é o tamanho da Rússia. Tá bom? Mas, vamos lá. Então, recapitulando, gente. Aquele movimento que a gente viu, vou até mostrar para vocês, nas novas teorias sociais, né, quando surge o socialismo, quando surge o anarquismo, a Rússia está passando por isso agora. Ela não tinha uma industrialização muito forte, mas ela começou a ter. Com ela, surgiu o proletário. E é aquela merda, né? 16 horas por dia, não tem 13º, não tem CLT para proteger, então, ó, chicote na lombada desses caras. E aí, nesse cenário, os proletários começam a se organizar, começam a ter divulgação de material marxista, apesar de ser ilegal, tá? Tinha uma censura muito grande do Estado russo, mas começou a divulgar essas coisas. E aí começou a crescer esse movimento na Rússia, começou a crescer esse movimento. Nesse sentido, é fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, de caráter marxista, sendo que esse partido, vocês não precisam decorar, foda-se esses partidos, vocês têm que saber só que, eventualmente, em 1903, esse partido quebra em duas partes, tá bom? Então ele é dividido. Esse Partido Operário Social Democrata Russo, que era de caráter marxista, em 1903, ele tem uma cisão. E aí você tem a fundação de dois novos partidos. O Partido Bolchevique e o Partido Menchevique. Vamos ver o que é cada um deles agora. Vamos começar com o Menchevique. Eu não sei porque eu coloquei o Bolchevique primeiro, mas enfim. Menchevique, gente, em russo, quer dizer minoria.
Apesar disso, ele era maioria numérica. A grande parte da população desse partido aqui, do Partido Operário Social Democrata, foi para o Partido Menchevique, quando esse negócio rompeu, tá? Então, a grande maioria da população marxista da Rússia era menchevique nesse período inicial, tá bom? Era uma minoria, que significa minoria, né? Eles eram menos radicais que os bolcheviques, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E basicamente é o seguinte, eles eram do pensamento clássico marxista. Acreditava que a Rússia não estava pronta para uma tomada socialista, que ela ainda tinha que desenvolver seu capitalismo. Lembra, gente, que era aquelas fases do desenvolvimento do capitalismo? Marx falava. Quando vocês têm, para o marxismo, quando vocês têm que pensar em capitalismo, vocês têm que pensar em... qual que é a palavra, meu Deus do céu? Meu Deus! Pera. Etapas? Não, 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 não. É tipo controvérsia, mas não é controvérsia. Oposto? Não, puta É, merda. Nossa, fugiu a palavra, era tão boa. Incoerência. Mais olha, ou menos incoerência. O capitalismo é incoerente, mano. E quanto mais você desenvolve ele, mais incoerente ele fica. E aí o Marx fala, uma hora você vai desenvolver tanto capitalismo, tanto, 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 que essas incoerências dele vão ficar máximas. E aí, nesse cenário do capitalismo desenvolvido, das incoerências máximas, é que vem a tomada do poder pela classe operária organizada. Aí você tem a ditadura do proletariado, e depois a ditadura do proletariado, você tem, enfim, o comunismo. Tá bom? Os mencheviques acreditavam nisso. Olha, a Rússia não é desenvolvida ainda. A gente malemar tem uma indústria. Como é que você pode falar que o capitalismo é desenvolvido aqui? Não, tem que desenvolver primeiro o capitalismo para começar com essas... Esqueci a palavra de novo, acabei de falar. Essas incoerências, não é incoerência o que o Marx fala, eu esqueci o termo, mas enfim. Para essas incoerências ficarem máximas, e aí depois de tudo isso, de desenvolver o capitalismo, é que a gente toma o poder. O grande menchevique aí era o Júlio Martov, você não precisa decorar esse nome, e o Trotsky, no começo da vida política dele, era menchevique também, tá? Os bolcheviques, chamados de maioria, apesar de serem minoria numérica, eles não tinham... Meu irmão, não tem conversinha não, não tem desenvolvimento capitalista não, tem que tomar o poder agora, tá bom? Então eram mais radicais, para eles não tinha que ter essa etapa transitória, e eles tinham que só ter uma tomada imediata do poder pelos camponeses e pelos proletários, tá? Grande líder bolchevique, Vladimir Lenin. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo bem? era só o Júlio Martov? Edu, deixa eu falar, mas esse processo gradual, então, eles queriam que se desenvolvesse mais o capitalismo. Eu pensava que eles queriam que fizesse uma transição, tipo, não algo que nem, por exemplo, o socialismo faz, que é, tipo, direto, que eu acho que os bolcheviques também queriam, mas algo gradual, né? A ditadura do proletariado até o... Os mencheviques acreditavam que dava para você conciliar a revolução com os interesses burgueses. Então, inicialmente, a burguesia iria se desenvolver, o capitalismo ia se desenvolver e, eventualmente, ia ter aquele negócio, ia ter muita contradição dentro do regime capitalista, isso iria movimentar as massas, piriri pororó, esse tipo de coisa. Entendeu? Entendi. Aí era isso. Mas esse slide, gente, eu acabo a aula, tá? Tá bom. Oh, meu Menino, Deus. daqui a pouco é a aula da Babi, eu acho. Vocês querem acabar por aqui, então? Ó, a aula da Babi começa às 9. Ah, não, começa às 9h45. Pode ir. Tá, então eu vou só esse último slide. Aí, Tranquilo. nossa, eu pulei uma parte desse slide que eu só joguei. A Rússia sai derrotada e humilhada na guerra russo-japonesa. Que porra é essa? Mas enfim, gente, calma lá. Eu esqueci de colocar um contextinho. Mas enfim, a gente está no final do século XIX, início do século XX. O que está comendo na Europa? Qual que é a política europeia desse período? Vamos lá. Últimas aulas, hein? Vamos, rapaziada. O quê? Você pode voltar? Ó, final do século XIX, início do século XX. Qual que é a política? Imperialismo. É imperialismo, exatamente. E a Rússia era uma potência imperialista? De certo modo, sim. Então, queria muito expandir seus domínios, esse negócio, olha o tamanho desse país. E ela tinha interesse, a Rússia tinha muito interesse na China. Ó, tá vendo que essa partezinha tá amarela aqui? Então, é o comecinho da China. Uhum. Essa parte é a Mongólia, mas ela queria ir mais para a China. Ela queria dominar toda essa região. Quem que também queria dominar essa região? Ó o menino aqui. Ó o menino aqui.
Japão também tinha muito interesse na Ásia, né? Principalmente no Pacífico. Então, eventualmente, você tem um conflito muito grande de interesse entre o Japão e a Rússia, e eles entram em guerra. A Rússia, o Império Russo, achava que essa guerra ia ser mole, vapo vapo. Eu tenho o maior exército da Europa, numericamente falando. Eu vou lutar contra o Japão, esse povo de raça inferior, pensavam os russos. Irmão, 2 meses eu dou uma surra no Japão, tá? Eu boto esse povo otaku para correr e tá suave. Muito que bem. A Rússia levou um pau. Resumindo muito a história. Então, acontece a guerra russo-japonesa por causa de interesses imperialistas, e aí a Rússia apanha de um jeito inacreditável, tá bom? Mas leva um pau foda do Japão. E guerra, gente, guerra é uma coisa que pode ser lucrativa, mas que também pode ser muito caro. E foi o caso da Rússia. Movimentaram gente, morreu uma cacetada de soldado, foi caro pra caramba, enfim, a Rússia só se fudeu. E em 1904, ela sai derrotada e humilhada da guerra russo-japonesa. A economia russa vai pro caralho. Então as coisas ficam muito caras nesse período. O pão fica muito caro, o custo de vida aumenta e a população começa a ficar insatisfeita, tá bom? Até que chega um momento que essa população começa a se manifestar. Ah, mas a Rússia era uma monarquia absolutista? Era. Mas você tem um certo limite aí que você pode fazer essas coisas. E a gente vai ver, né, como é que o Czar reagiu. Então, no dia 22 de janeiro, alguns manifestantes pacíficos, eles estavam em frente ao Palácio de Inverno. Palácio de Inverno, gente, só mostrando aqui para vocês por mera curiosidade. Ó, era onde o Czar morava, tá? Era onde o Czar morava. Uma das 28 residências que o Czar tinha. Olha que Nossa, bonito. que Lindo, lindo! lindo, lindo. Ele fica no complexo, tem vários palácios perto dele. É lindo, É mais lindo. bonito daqui na França, né? O de Versalhes? Versalhes, é. Aí você emocionou, aí você tá emocionado, pera lá. Não é assim também, mas é muito Pera, eu vou bonito. ver qual que é o outro, Não, pra, depois pra eu comparar. coloco para vocês. Então, os manifestantes, gente, estavam em frente a esse palácio. Eles não estavam contra o Czar, ou seja, não era um movimento que queria a deposição do Czar ou qualquer coisa assim. Eles queriam melhores condições de vida. Inclusive, quem organizou essa passeata aqui, que era pacífica, repito, foi um padre, tá bom? Um padre ortodoxo que pegou um povo e falou: olha, tá foda a situação de vida, vamos lá na frente do Palácio de Inverno para ver se o Czar escuta a gente. A ideia era essa. Ele chegava para os soldados que estavam lá, falava: olha, Deus salve o Czar, estamos aqui para protestar por melhores condições de vida. Ou seja, era um puta bagulho paz e amor. Eles queriam um preço de pão decente, eles queriam comida. Era literalmente isso. Não tinha nada disruptivo, não tinha nada de molotov, anarquia, morte à burguesia. Não, nada disso. E aí, né, a Rússia, do jeito que ela era, daquele sentimento de união dos povos, de amor, de tolerância, reagiu a esse protesto pacífico fuzilando todo mundo. Foi isso que aconteceu. Então, a resposta não se sabe até hoje se foi o Czar que ordenou isso. Não se sabe se o Czar. Não, sabe sim, né? O Czar nem estava nesse palácio. Mas não se sabe se foi ele que pediu para dispersar a multidão na base da bala ou se foi qualquer outra coisa. De qualquer modo, tendo sido ele que ordenou esse massacre ou não, foi muito feio. Um bagulho, né? Muito pesado. Aí é que vem o famoso Domingo Sangrento, que é esse evento em que a população protestava pacificamente na frente do Palácio de Inverno e é assassinada. E aí, por causa do massacre, essas manifestações que eram mais paz e amor, que era um negócio mais de boa, que não tinha disruptivo, virou outra coisa, virou pau no cu do Kizar, filho da puta. Mandou matar todo mundo. Aí vai, né? Vai as grandes manifestações, greve trabalhista para tudo quanto é lado. Aí vem o inferno. A mais famosa dessas manifestações, né, foi uma parte do exército russo que se amotina. Gente, a gente vai ver muito esse verbo aqui. Amotinar é motim. É parar de seguir ordem, tá bom? Que é parte do exército russo que se amotina, sendo a mais famosa desses movimentos, a amotinação do encouraçado Potemkin. Eu sei que eu tô falando nome pra caralho pra vocês, mas basicamente o que eu quero dizer aqui é o seguinte:
Até dia 22 de janeiro, essa manifestação, paz e amor. Paz e amor. Czar mandou matar, ou não, né? Mas enfim, morreu um monte de gente, aí o povo ficou puto, 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 puto. Inclusive uma parte do exército. Dentre a parte do exército, a mais famosa manifestação contra o Czar foi a revolta do encouraçado Potemkin, em que os marinheiros tomaram o encouraçado, falaram, olha, pau no cu de vocês, não vamos obedecer ordem, e vamos bombardear Moscou não, vamos bombardear São Petersburgo, tá bom? Vamos se fuder. E aí, enfim, deu errado, mas foi importante. Tem o filme do Eisenstein, aí para quem é cult, nunca assisti, sendo sincero, sem tempo, irmão. Mas, enfim, é um filme de um Sergei Eisenstein, é um cineasta famoso, dirigiu um monte de filme aí que o povo considera foda, não sei porquê, porque eu não sou cult. Mas, enfim, é famoso. Essa cena aqui à direita é do filme dele, tá? Enfim. Aí, gente, Isso que era real. não é. Pressionado, o Kizar, pressionado com esse movimento, com essa amotinação, com essa merda generalizada, ele se vê obrigado a fazer concessões. E aí a gente vai ver na próxima aula. A Rússia vai ter uma constituição, a primeira vez em sua história, vai ter uma assembleia representativa que realmente faz coisa. Então percebam, essa é a nossa primeira revolução. Essa é a nossa primeira revolução. O povo sai às ruas e consegue fazer com que o czar afrouxe o regime. E o absolutismo na Rússia morre em 1905. O czar ainda tem poder, muito poder, mas o absolutismo, como era na Rússia, morre em 1905, depois da Revolução de 1905. Essa é a nossa primeira revolução que a gente vai ver. Primeira. Alguma última dúvida? Desculpa, a gente, passar do horário de vocês. Parar de gravar aqui. Tchau, pessoal da gravada.